Que a gente tá, gente, essa ferramenta para mim ela é muito nova e eu quase não utilizei ainda. Aí, então tá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O que acontece, gente? Vamos lá, então. Vamos começar falando, então, continuando o tema política. Gente, eu já falei com vocês que eu adoro essa parte, inclusive quando eu trabalhei no ano passado, os meninos gostaram bastante desse tema. Espera aí que tem uma galerinha querendo entrar aqui. Os meninos, assim, quando eu dei aula para o 8º ano, que é o atual nono agora, eles gostaram muito desse conteúdo que vai falar sobre principalmente, gente, nesse período que nós estamos vivendo. Porque a gente vai ver que como que é importante que nós tenhamos uma pessoa que saiba administrar o nosso território, né? O nosso estado. Então, vamos lá. A gente vai começar na página 52. Formas de Estado. Vamos ver aí, gente, se alguém lembra mais ou menos o que eu falei sobre a definição de Estado. Matheus, pode ser você. O que você entende por Estado com a letra maiúscula? Que eu falei no vídeo que eu gravei e na última aula. Quer falar, Matheus? Matheus? Matheus tá com vergonha, Matheus? Fala uma outra pessoa aí para mim. Vamos ver quem aqui que eu vou escolher para falar para mim. Fala aí para mim, gente. O que é... Hã? Vamos usar, eu já conversei aqui com vocês, para usar o áudio com decência, tá? Senão eu vou desativar, vocês vão ficar só me ouvindo. Eu quero participação. Então, deixa eu explicar para vocês, já que ninguém quer falar hoje, né? O Estado seria uma extensão territorial, Estado com a letra maiúscula, uma grande extensão territorial, onde é estabelecido, juntamente com todos os cidadãos, uma forma de administração. Então, por exemplo, quando eu falo assim, o Estado brasileiro, eu estou falando da nação brasileira, e nessa nação nós temos uma organização política, correto? E dentro dessa organização política, os governantes, eles são parceiros, tá? Para que tudo corra bem. Agora, nós vamos entender que os estados, eles são divididos de forma diferente. Presta atenção, eu não estou falando estados, divisão interna do Brasil, eu estou falando de estado, tá? De uma nação, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Existem, gente, duas formas de estado. Existe o estado federativo e o estado unitário. O estado federativo, geralmente, ele é uma extensão territorial muito grande, tá? E o que acontece? Para que fique mais fácil para administrar todo esse território, é necessário que tenha uma divisão. Então, dentro vamos colocar assim, do Estado brasileiro, nós temos divisões de estados com a letra minúscula. E esses estados, gente, eles formam, na verdade, uma federação, que seria uma aliança, uma liga. Então, todos os estados brasileiros, tipo Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, eles formam o Brasil. Então, o Brasil, Estados Unidos, aqui no nosso material até cita alguns, a Venezuela, são estados federativos, né? Por quê? Porque ele é dividido, porque a extensão territorial dessa nação, ela é dividida em pequenas partes. Aí eu até coloquei uma imagenzinha aqui, ó. Deixa eu clicar aqui. Aí, igual aqui, ó. Tá mostrando, no caso, o mapa do Brasil dividido em estados, em regiões menores. E, gente, uma coisa muito interessante é o seguinte, cada estado tem a sua particularidade. Correto? Então, vamos aí, gente. O nosso estado, vamos falar assim, do que é o mais forte dentro do estado de Minas Gerais, da questão econômica?
Falei para mim, Juan, o que, que é importante para girar a economia do estado aqui de Minas Gerais? Uma das coisas. Hum? Falei para mim, Juan. Pode falar, Daí. Pode, por favor. É o café? Café, muito bem. O café, gente, ele é um dos, né, dos produtos agrícolas que gira a economia do nosso país. Oh, desculpa, do nosso estado. Aí, se a gente for pensar assim, lá na região litorânea, por exemplo, vamos colocar, a gente gosta muito de Guarapari, né? Vamos pensar lá em Guarapari, né? A região litorânea. Ah, o que gira talvez a economia deles é um outro produto, que é, pode ser, por exemplo, como é que fala? Turismo. Por exemplo, né? Que lá tem, que é uma região litorânea, tem muito peixe, muito camarão. Em outras regiões, por exemplo, no sul do Brasil, eu acho muito interessante que o que gira, na verdade, a economia é plantação de arroz, mas a plantação de arroz deles lá é diferente de outras regiões, que é tipo nos pântanos. Então, gente, pelo Brasil ser muito grande, a diversidade agrícola e econômica, ela também acaba sendo muito grande. Por isso, a necessidade do Brasil ser uma nação dividida em estados. Ok? Quem sabe aí de uma outra região que tenha outro tipo de economia importante aí? Fala aí para mim, alguém sabe? Mato Grosso tem economia da pecuária. Pecuária, muito bem, isso mesmo. Então, olha que engraçado. Olha como que a nossa diversidade econômica dentro de um país, ela é tão grande, né? Então, por isso, a necessidade das divisões internas. Ok, gente? Deu para compreender? Que nós somos um Estado federativo, né? E que nós temos essas divisões internas dentro do nosso território. Uma outra coisa, antes de ir para o estado unitário, deixa eu até voltar aqui no meu segundo slide, deixa eu ver se é aqui que eu coloquei. Não, não coloquei aqui não. Deixa eu até falar com vocês. Na apostila, na página 52, aí no trechinho de baixo, no início da 53, melhor, fala o seguinte, vocês sabiam que no Brasil, vou até trazer uma informação que vem casar com essa situação que a gente está aqui agora. No Brasil, nós temos leis federais, estaduais e municipais, correto? Nós temos autonomia, por exemplo, a nossa prefeita tem autonomia para criar leis municipais. O nosso governador, Romeu Zema, tem autonomia para criar leis estaduais. Só que nenhuma dessas leis, elas podem ferir a Constituição, que é a lei maior do país. Então, por exemplo, o que foi regulamentado segunda-feira na nossa cidade com relação à Covid-19? Qual que foi a modificação que aconteceu na nossa cidade? Alguém sabe? Em todo lugar, a pessoa tinha que usar máscara, né? Em todo estabelecimento. Isso. Uso de máscara. Oi? Pode falar, que abriu aí? Além Uso de máscara obrigatório. Isso mesmo, exatamente. Então, o que acontece? A Cici, ela tem autonomia para tomar essas decisões, né? Então, por exemplo, lá em Belo Horizonte, se eu não me engano, gente, a última informação que eu vi, o prefeito lá, o Calil, ele não tinha autorizado a abertura de comércios não essenciais. Aí, assim, de ontem para hoje, quer dizer, de sábado para cá, eu não sei se mudou alguma coisa, tá? Que eu vi semana passada. Então, o que acontece? As cidades têm autonomia para criar suas próprias leis, desde que não vá ferir a Constituição. Uma outra coisa interessante também é a questão dos estados. Os estados também têm autonomia para criar suas leis, seus tributos. Vocês sabiam, eu não sei se eu já comentei isso com vocês em sala, que Minas Gerais é o estado em que o IPVA, que é o imposto de carro, é um dos mais caros do Brasil? Não sei se vocês sabiam disso. O que acontece, gente? Os estados, eles têm autonomia para criar
essas cobranças de tributos, de criar algumas leis, mas não se esqueçam, guardem para a vida, mas não pode ferir a Constituição, que é a lei maior do país. Ok, gente? Isso aí tem que guardar. Isso aí está na página 53. Nesse primeiro parágrafo aí, ó. Quem quiser marcar, no meu tá até marcadinho aqui, ó. Na página 53, o primeiro parágrafo. Ok? Agora, deixa eu mostrar para vocês o outro mapinha aqui também que eu coloquei aqui no slide, que são a divisão territorial dos Estados Unidos, que ele é dividido também em estados, né? Então, por quê? Porque é um território também muito grande. E vocês vão observar, vocês devem estudar... Vocês já estão estudando a independência dos Estados Unidos? Fala aí para mim. Tá estudando. A gente Vamos sim. estudou. Já estudei já. Já estudamos. Assim como o Brasil tem uma diversidade muito grande, assim, tanto de cultura quanto de economia, agricultura, nos Estados Unidos também tem, né? Vocês sabem que a região norte produziam-se mais para subsistência, para o próprio consumo. A região sul era mais as plantations, que eram produtos agrícolas para venda, né? E mão de obra escrava. Então, mas resumindo, aqui também eu estou mostrando para vocês que os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um estado com a letra maiúscula dividida em estados com a letra minúscula, tá? Porque é uma extensão muito grande de terra e para administrar fica muito mais fácil se tiver essas divisões internas. Beleza, professora. Agora nós vamos falar de uma outra questão, outra forma de estado, que é o estado unitário. Gente, eu acho bem interessante que alguns países, por serem muito pequenininhos, eles não têm divisão interna de estados, com letra minúscula. Então, vamos lá. Ó. O estado unitário é aquele que, devido à extensão de seu território, não possui uma divisão interna estabelecida pela Constituição. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, França, Chile, Bolívia, Espanha, são estados unitários. Portugal também, tá, gente? Eu acho que não tá aqui, não. Eu tava pesquisando que foi assim, gente, Portugal é tão pequenininho, deve ser estado unitário. Agora, uma curiosidade. Vocês sabiam que dentro de um estado unitário, o governo, ele pode criar divisões dentro do estado, ele pode criar ou desfazer, tá? Então, por exemplo, se o presidente lá da França quiser criar, por exemplo, a partir do meu governo, isso junto, gente, lógico, com os parlamentares, aceitando, não é assim a Riviera, não. Vou dividir a França em 3 partes para ficar melhor para administrar, tá? Isso pode, tá? Mas no Brasil, esqueci de falar, mas nos países, tipo assim, Estados Unidos, Brasil, que são estados federativos, um presidente, ele não pode querer ficar redividindo a nação, tá? Não esqueçam disso não, que eu esqueci de falar. No Brasil, por exemplo, que ele já tem essa divisão de estados, não se pode, de acordo com a Constituição brasileira, não se pode redividir e nem desfazer fronteiras, tá? Tem que se governar, né, o presidente eleito, de acordo com essa divisão da nação. No estado unitário, o presidente ou o monarca, ou seja lá o que for, ele pode delimitar algumas partes do país, ok? Aí, por exemplo, eu coloquei um mapinha da Bolívia, que a Bolívia também é um estado unitário. Tá dando para compreender, gente? Me dá um ok, por favor. Assim. Então tá. A França também é um estado unitário, tá? São países pequenininhos, né? Agora, gente, então não se esqueçam disso. No estado federativo, o presidente, por exemplo, se for a forma de governo, ele não pode redividir o país do jeito que ele quiser. No estado unitário, um presidente, ele pode fazer e desfazer delimitações do território, digo internas. Agora, gente, vamos lá. No ponto 4, agora na página 53 aí embaixo.
Como se organizam os governos? Formas de governo. Gente, eu adoro essa parte aqui, que vai falar um pouquinho sobre a questão da democracia, da ditadura, dos tipos de governo. Isso tem que guardar para a vida, para não passar vergonha, tá? Porque tem muita gente passando vergonha porque não sabe dessas coisas. Tem muita gente pedindo a volta do AI-5 aí, sem saber o que foi uma ditadura, tá? Tem muita gente lá na manifestação com as plaquinhas sem saber o que é uma ditadura. Então, gente, eu tô aqui para esclarecer. Então, vamos lá. Formas de governo. Há diferentes formas de um governo chegar ao poder de um país. Então, por exemplo, galera, como que a gente faz no Brasil para escolher um governante? Por meio da eleição. Por meio da eleição, muito bem. Então, é o seguinte, como o nosso país é um país muito grande, nós já vimos, eu falei isso na aula anterior, não teria como, por exemplo, a cidade A eleger seu candidato, a cidade B eleger seu candidato, digo a presidente, tá? Então, o que acontece? Existe um número de candidatos, né, de acordo com o que é exigido, e a gente escolhe um representante de acordo com o que eu concordo, com o que eu acredito. Então, por exemplo, eu nas últimas eleições, muita gente não concordou, eu votei no candidato, eu votei na Marina, o meu marido votou em outro candidato, a minha família votou em outro, e assim, por quê? Porque nós vivemos numa democracia. Então, no Brasil, nós temos a possibilidade de eleger aquele candidato com que eu mais me identifique. Correto? Então, assim acontece no Brasil. No Brasil, nós temos um sistema presidencialista. Então, o chefe de Estado e chefe de governo, que eu vou explicar para vocês mais para frente o que é, ele é o presidente. Assim como nos Estados Unidos também. Lá nos Estados Unidos, né, gente, é o Trump que é o presidente. E assim por diante. Nos países presidencialistas, a gente escolhe por meio do voto. Então, vou lá, né? Inclusive, no Brasil, nós temos um sistema mais evoluído de votação, né? Que o nosso voto é o voto eletrônico, né? Naquelas maquininhas e tal. Mas, então, falei da forma legítima, que é por meio, né? Que acontece por meio da Constituição do país, de forma democrática, a gente vai lá, escolhe e tal. E tem a forma ilegítima também, que é por meio, gente, de um golpe de Estado. Vou explicar para vocês daqui a pouco o que é golpe de Estado. E falar com vocês que no Brasil nós tivemos 2 golpes de Estado. Um de 37 a 45 e outro de 64 a 85. Nós tivemos 2 golpes e duas ditaduras no Brasil. Geralmente o pessoal só lembra da ditadura militar, né? Mas eu vou contar uma outra para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar, então, dos 3 tipos de governo. Então, nós temos... primeiro, eu vou começar com a monarquia, tá? Então, gente, a monarquia, ela é marcada pela existência de um monarca, ou seja, de um rei, de uma rainha, de um imperador, de uma imperatriz, e o cargo, ele é vitalício, ou seja, enquanto a pessoa tiver vida, ela vai se manter naquele cargo, tá? Então, vamos pensar... a não ser, né, gente, que ela seja retirada por uma revolução, alguma coisa. Mas, na prática, o cargo, quando a pessoa morre, o cargo passa para o filho mais velho. Então, o Brasil, ele foi um império durante muito tempo. Nós tivemos, né, o Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Aí depois, né, gente, com... a retirada, né, do Dom Pedro II, nós tivemos a República da Espada. Então, o Brasil também foi um império. E eu vou falar, gente, de uma figura que eu adoro. Vamos ver se vocês sabem. Mas já coloquei o nome aqui, não dá para adivinhar. Que é a Rainha Elizabeth II, né? A Rainha da Inglaterra. Ela é rainha desde 1953 até os dias atuais. Só de curiosidade aí, vocês já assistiram The Crown? Alguém já viu The Crown?
Aquela série. Eu já vi, professor. Ô, gente, por favorzinho, quem tiver um tempinho aí, assistam, é tão bacana, The Crown, mostra a vida da rainha, mostra o governo da Inglaterra, mostra quando eles estiveram, né, na Segunda Guerra Mundial, muito, muito, muito bacana. Então, gente, vou falar da rainha da Inglaterra, porque eu sou fã dela, e vou contar umas curiosidades dela também, que eu gosto bastante, e para falar, gente, que a mulher, ela tem 94 anos. Ela está desde 1953 no poder da Inglaterra. O pai dela é o Jorge VI. E uma curiosidade, deixa eu contar para vocês. Por muito tempo, o Jorge VI disputou o poder da monarquia com o irmão dele, que agora me fugiu o nome. Só que o irmão dele, ele não pôde ser monarca, não pôde ser rei, porque ele se divorciou. Né? Ele se divorciou e casou com outra mulher, e a monarquia inglesa não aceitava isso. E aí o pai da Elizabeth, né, que se tornou monarca, o Jorge VI, e o cargo passou para ela, mesmo a irmã dela tendo muita invejinha dela, a Margaret. Mas, saindo dessas curiosidades, gente, a rainha Elizabeth já tem 94 anos. Então, tem muito tempo que ela está no poder. E o sucessor dela é o príncipe Charles. E coitadinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. O príncipe Charles, ele tem 71 anos. E ele teve Covid-19. Tá? Eu acho que ele já tá curado. E, gente, ele já tá com 71 anos. Vocês acham que ele chega a se tornar rei? O que vocês acham aí? Eu acho que não chega. Eu acho que não. Ele já tá com 71 anos. A rainha tem 94 e ela tem uma saúde de ferro. Gente, a rainha da Inglaterra, ela é muito exigente. Eu gosto de pesquisar, mas quem já assistiu... Peraí, que tem gente querendo entrar, tá? Ah, não, é o bate-papo. Uai, não tá aparecendo aqui pra mim o bate-papo, porque será? Porque trava, às vezes. Ah, é porque eu cliquei aqui e não abriu. Mas, deixa eu ver o que eu tava falando. Muito, muito provavelmente, a rainha ainda vai viver, eu acredito, tá? Pelo menos mais uns 5 anos, que ela tem uma saúde muito boa. E ela é extremamente exigente. Não pode dar as costas para a rainha. Não pode... ela não aceita que os netos abaixem para conversar com os bisnetos, tipo o príncipe William, o príncipe Harry e essas coisas todas. Quem tiver mais curiosidade da vida da rainha, como eu, pode pesquisar. E outra coisa... né, gente, eu não tenho costume, assim, de viajar muito pro exterior. O meu primo foi na Inglaterra, diz ele que todos os, não sei se é patinhos ou cisnes que ficam lá no lago, lá na Inglaterra, pertencem à rainha. Então, ninguém pode fazer nada com os bichinhos. E os impostos, parte dos impostos da Inglaterra é destinado para a família da rainha. Continuando aqui, então. Vamos falar agora de república. República, vamos lá então. O Brasil é uma república, certo? O governo do Brasil, ele não se dá por hereditariedade, mas ele se dá por eleição, né? Então, vamos supor, no Brasil, de 4 em 4 anos, a gente elege um novo presidente, ou pode haver reeleição. A reeleição, ela foi criada pelo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Então, que foi no ano, deixa eu ver de quanto, não sei se foi 98, se eu não me engano, tá, gente? Se eu não tô falando bobagem, foi 98. Então, até então, não existia reeleição. No Brasil, gente, houve uma mudança muito, assim, antes o mandato era de 5 anos, aí agora é de 4, isso foi modificando com o tempo. Os representantes, eles podem ser eleitos de 2 formas dentro de uma república. Presta atenção. Como vocês já disseram para mim, numa república presidencialista, nós, cidadãos, elegemos o nosso presidente. Beleza? Vamos dizer assim, numa república parlamentarista, por exemplo, tem gente querendo entrar. Numa república parlamentarista, por exemplo,
Peraí que eu me perdi. Uma república parlamentarista, os primeiros ministros elegem o presidente. Vou explicar para vocês como que funciona. Agora que eu consegui ver o bate-papo, porque todo mundo fala assim, gente, essa mulher não morre. Tá? E ela é brava pra caramba, ela é muito exigente. Vamos ver aqui. Aí, gente, continuando então. O terceiro pontinho. O governante, após ser eleito, exerce seu mandato por um período pré-estabelecido, de acordo com a Constituição. Então, gente, isso aí vai variar muito de acordo com cada país, né? Então, tem país... Pode desligar o áudio, por favor, gente. Tem país que são 4 anos, outros são mais, isso vai variando. Gente, só uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, que às vezes a gente foi pulando, existem vários tipos de monarquia, tá? Existe a monarquia que eu vou falar com vocês, que é da Inglaterra, e a monarquia também, que como foi na Idade Moderna, que vocês já estudaram, a monarquia absolutista. Existem países, tipo, acho que, se eu não me engano, é a Arábia Saudita, deixa eu ver aqui onde está, que os reis, eles têm poderes ilimitados. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, só um minutinho. Isso. Na Arábia Saudita, o rei tem poder ilimitado. A gente vai ver que na Inglaterra não é assim. Então, isso pode variar. Voltando aqui na República, então. Então, a gente elege os nossos candidatos de acordo com a Constituição do país. Gente, lá nos Estados Unidos é república presidencialista, mas o formato de eleição lá é diferente. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, que não é cobrado material, mas é uma forma bem mais complicada do que aqui no Brasil. Eles dependem, se eu não me engano, de apoio dos governadores, coisas assim do tipo. Aí, o que eu coloquei? Coloquei aqui, ó, dentro de uma república, nós temos a república presidencialista e a república parlamentarista. Nós temos aqui uma figura importantíssima, que é a Angela Merkel. Ela é primeira-ministra alemã. Então, gente, ela lá na Alemanha, ela tem um papel como se fosse do presidente aqui no Brasil. Então, ela é uma das maiores autoridades dentro da Alemanha. Ela fala desde 2005. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dela, porque ela todo dia passa no jornal falando sobre ela. Ela é uma chefe de governo muito importante. E uma curiosidade, gente, eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Lá na Alemanha, eles possuem primeiro-ministro e possuem presidente. Quem tem mais poder? O primeiro-ministro, ok? E quem elege o primeiro-ministro? Quem elege o primeiro-ministro são os deputados, que são escolhidos pela população. Então, no Brasil, na República Presidencialista brasileira, vamos dizer, nós escolhemos o nosso presidente, os nossos deputados, os nossos governadores. Numa república parlamentarista, a população escolhe os deputados e os deputados escolhem o primeiro-ministro. Ok? Eu coloquei aqui também, gente, a figura de um outro presidente, que é o Emmanuel Macron. Ele está desde 2017 até os dias atuais, né? Lá na França também. E vamos falar aqui agora. Gente, está dando para entender? Nós vamos falar da ditadura. Ditadura. Muito bem. Vamos falar da ditadura, então. Vou falar um pouquinho, gente, da ditadura no Brasil. E nós vamos ver que não é só no Brasil que aconteceu ditadura, né? Nós tivemos várias ditaduras, tanto ditaduras de esquerda quanto de direita. Vocês devem estar estudando Revolução Francesa. E vocês, se não estiverem estudando, vão estudar mais para frente com a Mayara e vocês vão... Oi? A gente já está estudando. Vocês entenderam, então, o conceito de esquerda e de direita dentro da Revolução Francesa? Não, a gente não entra nessa parte ainda não. É, A gente não. começou ontem. Então não revela o segredo, não. Vou dar spoiler, não. Vou deixar que a Mayara fale com vocês. E para vocês compreenderem aqui o conceito do que é esquerda e o que é direita. Então, gente, nós tivemos no mundo ditaduras de esquerda e de direita. Eu vou falar aqui com vocês de 2 ditaduras no Brasil.
todas duas de direita, e vou falar que uma foi no governo de Vargas, Getúlio Vargas, e outra ditadura militar. Então vamos continuar. A ditadura acontece quando há um golpe de Estado e o governante anterior é deposto. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui da ditadura militar. Na ditadura militar, eles tiraram o João Goulart, que era o presidente, que estava em vigor, e deram um golpe, implantaram a ditadura militar, ok? Então, por isso que é chamada ditadura. Às vezes tem um governo democrático, aí é um golpe que dá nesse governo e implanta uma ditadura. Nesses casos, o governo pode modificar as estruturas políticas, inclusive a própria Constituição, de forma antidemocrática. Então, o Brasil passou pela ditadura do Estado Novo. Getúlio Vargas, gente, ele ficou 15 anos no poder, de 1930 a 1945. Então, gente, de 37 a 45, ele criou uma ditadura no Brasil. E nessa época ele criou outra Constituição, ele proibia qualquer tipo de manifestação, ele perseguiu muitos comunistas. Isso tudo vocês vão entender melhor nas aulas de história de vocês. E de 1964 a 1985 foi uma outra ditadura, que foi militar, quando se retiraram João Goulart do poder e deram um golpe de Estado e criaram um novo tipo de governo, que foi uma ditadura. Nessa época aqui, a Constituição foi rasgada e nós tivemos 5 presidentes militares. Eles criaram os atos institucionais, que foram vários, e que esses atos, eles rechaçavam o poder de liberdade da população. Então, a população não podia falar o que ela não tinha liberdade de expressão, um monte de coisa foi abolida no período da ditadura militar. Quem tiver curiosidade, eu não vou passar para vocês, porque isso é mais para aula de história, tem um documentário que chama Contos da Resistência. Depois vocês podem assistir, Contos da Resistência. E continuando aqui, está quase acabando, aí que eu coloquei 2 imagens. Uma é do Estado Novo, quando o Getúlio Vargas ele implantou a ditadura no Brasil, a ditadura varguista, né? Uma coisa interessante, gente, que dos regimes ditadores, que eles tentam valorizar a imagem do líder. Então, quando vocês estiverem lá no 9º ano, que vocês forem estudar outras ditaduras, igual teve na Rússia, em outros países, vocês vão ver que os líderes, eles adoram colocar a carinha deles para todo mundo. Ou gostam de colocar, como é que eu posso falar? Fazer igual o Luís XIV, que vocês já estudaram aí, um dos reis da França, gostava de colocar a imagem dele em tudo, né? Gostava de valorizar a imagem nas ditaduras. E aqui a imagem da ditadura militar brasileira, né? As pessoas pedindo o fim da ditadura, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei os jornalistas. Por quê? Porque os jornalistas não tinham liberdade para defender seus ideais. Mas existe várias outras imagens muito fortes, eu não quis colocar aqui. E, gente, tem uma frase aqui, eu sou admiradora de alguns historiadores, filósofos, que eu acho eles geniais. Um deles, eu coloquei dois textos de dois caras que eu sou fã. Primeiro do do Leandro Carnal. A democracia não é um sistema perfeito. Usando a frase do conservador Winston Churchill, que foi um dos ministros da Rainha Elizabeth II e do Jorge VI, a democracia é a pior forma de governo imaginável, à exceção de todas as outras que foram experimentadas. Então, a democracia, mesmo ela sendo ruim, ela é melhor do que qualquer outra que já foi experimentada, tá? Quer falar alguma coisa, gente? Ô, Daiane. Diga. Uma curiosidade sobre Getúlio Vargas, que antes de ele ser presidente, ele era advogado militar. Uhum. Ele era, isso mesmo. Muito bem. Gente, Getúlio Vargas é uma figura muito controversa, porque, por vezes, ele foi amado pela população, e vocês vão estudar no 9º ano, e, por vezes, ele foi odiado. Por vezes, ele apoiou o comunismo, e, por vezes, ele mandou matar mulheres de comunistas. Então, assim,
Uma hora eu vou compartilhar uns vídeos interessantes com vocês, que eu gosto muito dessa parte. Então, política é isso. Na mesma hora que tá beijando, tá batendo a cara, né? Mas aqui falando, então, e a última frase, ó, de Mário Sérgio Cortella, que é o filósofo famosinho né, gente? Da atualidade. Numa ditadura, não daria para fazer uma passeata pela democracia. Na democracia, você pode fazer uma passeata pedindo ditadura. Então, se a gente estivesse num regime ditatorial, vocês não podiam ir na rua para pedir nada, a não ser apoiar o governo. Mas numa democracia, o povo pôde ir lá em Brasília pedir a volta do AI-5. O que foi o AI-5? Foi um dos atos institucionais, ou seja, foi uma das leis mais repressoras da época da ditadura. Então, dentro de uma democracia, você pode pedir uma ditadura, mas dentro de uma ditadura, você não pode reivindicar a democracia. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Sim. Gente, uma coisa interessante de curiosidade aqui, vocês sabiam, eu não sei assim, os familiares de vocês, eu tenho convivência com algumas pessoas mais idosas, elas achavam que a ditadura foi um período muito bom, que não tinha violência, que as pessoas não eram roubadas, que não tinham atrocidades. Mas só para falar com vocês, todo tipo de crime praticado contra as pessoas pelos militares da época não eram divulgados na mídia. Por quê? Porque, vamos dizer assim, os militares na época, eles controlavam os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, e eles controlavam a mídia, então não era divulgado os crimes que aconteciam com as pessoas, as torturas, as mortes, né? Isso não acontecia. Gente, nada contra os militares da atualidade, tá? Por favor, eu estudei em colégio militar, gostava muito, né? Já quis fazer curso para ser policial, mas eu vi que não é meu perfil, nada acontece. Eu tô falando de uma época que aconteceu essa ditadura, ok? Gente, nossa aula está quase acabando. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que queiram mandar no chat para mim? Estou com o chat aberto aqui, se tiver alguma pergunta. Não? Ah, gente, eu queria ouvir a vozinha de todo mundo aí, ó. Todo mundo tão caladinho. A nossa aula, gente, vai ser eu acho que até 10h15, né? Então, deixa eu ver aqui. Desculpa, 11h15. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, eu vou passar para vocês os sistemas de governo, tá? Aí eu vou explicar para vocês como que é o sistema, por exemplo, monocrático, o sistema presidencialista, eu vou explicar para vocês o parlamentarismo e os regimes de governo. Isso tudo eu vou explicar na próxima aula. Para a gente ir encerrando aqui, eu vou deixar para vocês um exercício lá no WebGIS e depois eu vou fazer como eu sempre faço, eu mando a correção digitada, porque como nós temos só uma aulinha, fica muito corrido. Aí eu vou mandar a correção para vocês depois. Combinado assim? Serão os exercícios, deixa eu ver aqui, eu até anotei aqui no meu caderno. Quem quiser já anotar aí de uma vez, mas eu vou passar lá no WebGIS, tá? Vai ser o exercício 4, 5 e 6, da página 60 e 61. Quem quiser, deixa eu até colocar aqui, ó. 4, 5 e 6, página 60 e 61. Ô, professora. Pois não. Seguinte, eu cheguei na aula, né, 10h50, perdi bastante coisa, mas você falou que ia passar o dever no WebG, certo? Uhum. Qualquer coisa eu faço o dever e as dúvidas que eu tiver, eu te tiro na próxima aula, porque eu cheguei tarde e eu perdi mais da metade da matéria. Ô, Bruna, eu vou salvar a aula e eu vou lançar lá, aí você pode assistir, tá bom? Ah, sim, não, então tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Porque tá gravando aqui, o inicinho, os meus recadinhos eu não gravei não, mas o finalzinho eu gravei, tá bom? Aqui,
Um beijo para vocês, estou morrendo de saudade. Eu quero que vocês fiquem bem conscientes com essas questões de política, para não fazer papel de bobo, não, hein? Quero todo mundo esperto aí. E bye, bye, gente. Fiquem com Deus.